Você nunca vai ser fotógrafo com uma câmera dessas. Sabe que eu já ouvi isso e não é uma das coisas mais legais. Eu não ouvi exatamente a frase desse jeito, mas algo como, olha, com essa câmera você não vai conseguir trabalhar. E isso tem um pouco de verdade, mas ela não é uma completa verdade. Como várias coisas nesse mundo não são uma completa verdade. O que eu quero dizer com elas sendo um pouco verdade e um pouco não. Dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, você precisa de uma câmera mais específica. Por exemplo, se você fotografa algo que se movimenta muito, que é muito agitado, que precisa de um dinamismo, você precisa de uma câmera que tenha uma velocidade de disparo mais rápida. Se a sua câmera não tem essa velocidade de disparo, ou você se adapta àquilo, ao trabalho, ou vai te deixar na mão. Então, já mostra que, olha, é legal ter uma câmera para isso, mas se você não tem, você consegue achar maneiras de se proteger disso. Vamos trazer para a vida real. Vamos pensar num casamento, em que tem o momento do beijo, a cena do beijo, tem o momento do beijo, e que tendo uma câmera com vários disparos em sequência, fica fácil você capturar aquele momento, que é um momento super importante. Mas você se preparando para aquela cena, para aquele momento, você consegue captar mesmo com uma câmera que não tenha tantos disparos. O que acontece? Quando você está lá no casamento, que está rolando a cena do beijo, que vai rolar a cena do beijo, o momento do beijo, também está rolando outras coisas. Então se você tem uma câmera que tem essa velocidade, você até consegue se desconcentrar um pouquinho daquela situação do beijo, né? Ele não está acontecendo, mas ele vai acontecer, para se preparar para outras cenas que estão acontecendo. Os convidados, a cara do padre, os padrinhos, as madrinhas. E aí quando vai acontecer o beijo, você consegue ir lá e clicar e garantir a foto. Mas, numa câmera que não tem uma velocidade de disparo tão grande, tão rápida, você não pode se dispersar, você precisa ficar concentrado esperando aquela situação. Pensando que essa câmera também, talvez não tenha, a lente que você está usando não seja uma lente super rápida para fazer o foco, que ela demore um pouquinho para fazer o foco, né? Faz aquele foco, aí desfoca, faz aquele foco, desfoca. Você já pode preparar isso antes, então você sabe que vai rolar o beijo ali, então você já previu a cena por várias coisas, porque você está acostumado com aquela cena, porque você está prestando atenção naquilo, e aí pela fala do padre, você já, o celebrante, enfim, você já percebe que aquilo vai rolar, então você enquadra, você já prepara a composição, faz o foco, e quando eu trabalho com uma lente, já trabalhei com lentes chatas desse jeito, que são mais lentas, o que eu fazia? Eu fazia o foco, desligava o foco automático e não mexia no anel, porque se mexesse no anel da lente ela ia desfocar, e também não podia me mexer nem para frente nem para trás, senão ia perder o foco também. Não usava um diafragma muito aberto para não correr o risco de perder na profundidade de campo, então usava um diafragma 4, 5.6. Eu sei que para dentro de uma igreja talvez isso dificulte, mas eu posso recuperar isso no ISO, melhor no ISO do que na velocidade, porque se eu usar uma velocidade muito baixa eu vou ter o beijo, mas ele todo tremido, focado, mas todo tremido, então não adianta nada. Então eu me preparo antes. Então eu vou lá, faço o foco, desligo o foco automático, fico no foco manual e não me mexo. E fico esperando. A hora que a cena vai acontecer, que o beijo vai acontecer, eu disparo. Lembra que a câmera é lenta? Disparo. Disparo. Eu não deixo, aí fica uma dica, eu não deixo o dedo pressionado o tempo todo, que daria, dependendo da câmera, daria para você manter apertado e ela vai fazendo várias fotos na sequência no tempo dela, mesmo uma câmera lenta. Mas o que acontece? É que às vezes, no intervalo que ela está processando a foto, nada aconteceu, mas ela fez a foto. Nada vai acontecer, mas ela faz a foto, fotografa uma coisa que não é importante. Mas no momento em que ela está processando aquela foto que não é importante, até a próxima foto, pode ser que tenha uma cena. Então eu prefiro, neste momento, não usar o drive e fazer no single, fazer foto por foto, porque aí eu espero o tempo da cena para acontecer, eu clico naquela hora específica. Uma coisa que ajuda também, neste momento, usando uma câmera que é mais lenta, mesmo, essa dica não vai ajudar tanto se a lente for lenta, mas mais se a câmera for lenta, é recuperar essa velocidade no cartão de memória. Então usar um cartão de memória que tenha uma velocidade maior, que seja mais rapidinho. Esses aqui, por exemplo, eles têm 90 megas por segundo. Deixa eu sair para ela poder mostrar. Não vai conseguir. Acredita em mim. Esse cartão tem 90 megas por segundo. Não é o cartão mais rápido, existem cartões mais rápidos, mas também ele não é o mais lento. Existem cartões mais lentos. Acho que eu não tenho nenhum aqui.
Então, para mim, ele funciona. Então eu tenho equilibrado uma câmera que fotografa numa velocidade que, no tipo de trabalho que eu faço, ela me atende, mas associado a isso eu tenho um cartão mais rápido. O que o cartão rápido ajuda nesse processo da câmera ser mais lenta? Lembra que eu falei que você fez uma foto, ela vai processar essa foto e deixar pronta para a próxima foto. Esse tempo de processamento, o que ela está fazendo? Ela está pegando a foto, essa foto é interessante, vou processar ela. Processei ela, onde eu coloco? Vou colocar aqui no cartão. Nossa, mas o espaço para entrar nesse cartão é muito pequenininho. Então, peraí que eu vou empurrar ela aqui para ela entrar devagarzinho no cartão. Se eu tenho um cartão mais rápido, a câmera vai processar na mesma velocidade, porque é o tempo da câmera, é o tempo do computador da câmera. Olha que imagem legal, eu vou processar ela. Processei. Onde eu vou colocar ela? Aqui no cartão. Foi. Pronto, já está pronta para a próxima foto. Isso facilita, agiliza o trabalho. Se eu tenho um cartão muito lento, a câmera vai ficar processando, esperando abrir espaço no cartão não abrir espaço no cartão não, abrir espaço de processamento para colocar dentro do cartão. Porque a câmera tem uma memória RAM, ela tem uma memória temporária. Então ela processa a foto dentro dessa memória temporária e tira ela e passa para o cartão. Quando você fotografa, dependendo da câmera que você está fotografando, você vai ver que tem um númerozinho embaixo ali, né? Que é, 9, você vai clicando, ela vai 9, 8, 7, 6, aí você para de clicar, ela volta 6, 7, 8, 9, que é a quantidade de fotos que cabem na memória RAM dela. Então, se eu fiz lá 9, 8, 7, 6, parou em 6, quer dizer que eu tenho ainda mais 6 fotos para fazer em sequência. Se eu segurar o dedo e fazer várias fotos em sequência até zerar, ela vai ter que processar um pouquinho para liberar espaço. Aí ela fica zerada, que dá o buzz, quer dizer que ela está cheia lá, busy, que ela está cheia, e aí ela vai liberando 1, 2, 3, 4, 5. Aí se você continuar clicando, ela volta 3, 2, 1, entendeu? É isso. Então um cartão rápido ajuda nesse processo. Então você ter uma câmera que se adapta ao que você está fotografando ajuda muito. Então beleza, então para eu fotografar esse tipo de foto de casamento eu preciso ter uma câmera veloz. Como eu falei, depende. Se você estiver preparado, se o seu time, você estiver acostumado com aquela situação, você não precisa. Mas você precisa se adaptar ao equipamento. Estou olhando a minha cola aqui para não esquecer de falar nada. Então tem que tomar cuidado com isso quando a gente é intimidado pelo cliente ou por outras pessoas por causa do nosso equipamento. Se você se sentir seguro, você sabe que o que você precisa fazer, você consegue tirar o máximo de potencial daquele equipamento para fazer aquele trabalho, pode ficar tranquilo. Mas você precisa se preparado para isso. Mas é comum ouvir isso. Eu já passei vergonha com equipamento. Eu fotografava para uma agência de publicidade que usava o equipamento deles. E aí eles compraram uma câmera, uma Sony na época, uma Sony que era muito ruim, muito ruim. Quase tudo dela era eletrônico, ela não tinha nada manual. Inclusive o foco, ela não tinha um anel de foco, o processamento dela era muito lento. Então, e ela precisava de uma luz muito ideal, ela precisava estar assim, um dia maravilhoso para fotografar. Se tivesse um pouco nublado, ou não tivesse contraste, ela não achava foco. E aí uma vez me deram uma pauta para fotografar um corredor, um atleta. E a ideia da foto era ele correndo na direção da câmera. E a gente foi fotografar no Ibirapuera. Para quem não conhece, é um parque em São Paulo, mas a gente foi fotografar numa parte do parque cheio de árvores. Então já tinha menos luz, o dia já estava nublado. O fundo que a gente escolheu era um pouco já mais escuro. Então não tinha contraste. Ele correndo na direção, nossa, foi um caos. Eu perdi essa foto. Eu não consegui fazer essa foto. A gente teve que usar uma outra foto de um retrato dele, feito em outro momento ali daquele mesmo ensaio. Mas essa foto, que era a foto que estava na minha cabeça, que eu achei muito legal de fazer quando deram a ideia, que era ele correndo na direção da câmera, assim. Você consegue imaginar essa foto? Porque é uma foto bem clichê. Quem nunca? Mas eu não consegui, porque quando ela focava, porque ela não conseguia fazer o foco porque ela não achava contraste. Era uma câmera que eu não conseguia trocar de lente. Então eu conseguia colocar uma lente melhor. Então ela não focava porque ela não achava contraste. No momento em que ela achava contraste para focar, a hora que eu clicava para fotografar, ela tinha um delay próprio daquele tipo de câmera.
que aí depois ela fotografava. Imagina o cara correndo na minha direção, quando eu clicava, o cara já tinha passado do foco, já tinha passado, enfim, de várias coisas. Coloquei no foco manual, mas mesmo assim colocando no foco manual ela tinha esse delay de eu clicar, e aí tinha que achar um time de falar para o cara sair correndo antes, eu quero fotografar ele num determinado ponto. Então eu falava para ele sair correndo antes, aí quando ele estava chegando perto daquele ponto, eu clicava para ela fotografar, para tentar fotografar naquele ponto que estava com o foco manual. Não deu certo. Então olha a estratégia para poder chegar na foto, mas não deu certo. Aquela câmera não se adaptava àquele tipo de trabalho. Era o que tinha. Não tinha outra coisa para fazer. Eu não usava o meu equipamento naquela agência, tinha que usar o equipamento deles por vários motivos. Então, perdi foto. E várias outras situações em que eu precisava de velocidade, que eu acho que falar de velocidade é um bom exemplo para entender sobre isso do equipamento. E que eu precisei me preparar antes para a foto. Pensar o que ia acontecer, planejar, porque eu usava uma câmera que era um pouco mais lenta, já uma reflex minha mesmo. Então tinha que me preparar já antes para poder prever a cena, prever o que ia acontecer, para poder clicar na hora certa. Por exemplo, quando eu comecei a fotografar, eu fotografei muito espetáculo, até porque a minha primeira formação é como ator. Então eu tinha muito contato com outros atores, com outros grupos de teatro. E fotografar espetáculo é uma delícia, é maravilhoso. Mas o que acontece? Você não sabe o que está acontecendo na cena. Você não sabe se o ator vai entrar daqui, se a atriz vai entrar daqui, o que vai acontecer naquele momento. E tem pouca luz. Então tinha que fotografar com uma velocidade um pouco mais baixa. Eu usava filme na época. Então tinha que fotografar com uma velocidade um pouco mais baixa. Então o que eu fazia? Eu me preparava para aquilo. Eu assistia a cena antes, eu assistia o ensaio antes. Dependendo do grupo, eles ensaiavam antes da apresentação. Então eu chegava bem mais cedo. Assistia o ensaio, fazia até algumas fotos dali do ensaio, então já conseguia ali saber onde eu ia conseguir me posicionar melhor, já entendia mais sobre a iluminação, porque eu também era iluminador, então eu conseguia entender como é que ia estar o posicionamento da luz, mesmo no ensaio em que as luzes estão mais acesas, né, a luz da plateia, às vezes não, mas enfim. Então já conseguia prever onde a cena ia acontecer, qual cena que era importante, porque às vezes eu me concentrava, se você não sabe como é que é a peça, às vezes você pode se concentrar numa cena, num rosto que não é tão importante como outro. Às vezes ele é até bonito, ele é até poético para aquele momento, mas se você está fotografando para você, beleza. Mas se você está fotografando para a peça, para o grupo, você tem que ter ali momentos chaves. Eu estava fotografando, na maioria das vezes, para eles. Então tinha que ter momentos certos ali e cenas específicas para serem fotografadas. Então assistir a cena antes era muito importante, ajudava muito nesse processo em que eu ia ter poucos cliques. Até porque fotografar um espetáculo de teatro, dependendo da peça, é chato por causa do barulho da câmera. Então você fica lá naquela peça super drama, aquele silêncio, né? Dá aquela pausa dramática, e aí você lá, trará, trará, trará. Então isso é muito chato, até como ator eu sabia disso. Então já sabia mais ou menos, quando ele terminar de falar, clica. Que aí clicar vai fazer o barulho da câmera no final da fala, não no silêncio, não na pausa. Então ter essa previsão ajuda também. E nesses momentos o equipamento não fazia tanta diferença. Então você começa a mostrar para o seu cliente ou para as pessoas que você deve alguma satisfação nesse sentido, você começa a mostrar para elas que você tem controle sobre a situação através dessa consciência. E aí isso começa a reverberar, trazendo consciência para elas que o equipamento não é o mais importante. Lembrando que equipamento é importante, equipamento faz diferença, mas ele não é o mais importante. Se você se preparar, você consegue fazer fotos maravilhosas, seja com uma câmera, ou seja com uma câmera reflex, ou seja com um celular, ou com uma câmera compacta. Né? Aqui, câmera compacta. Só você se preparar para isso. Você conseguir pensar nos problemas, nas dificuldades que você vai ter enquanto você está fotografando ali. Então, se você está começando agora na fotografia, já esteja preparado, porque vai haver esse preconceito sobre equipamento. Então, eu sempre recomendo para quem está começando na fotografia pegar equipamentos mais básicos, mais simples, né? Uma câmera mais simples e investir em lente. E aí você chega com aquela câmera que é mais simples, entre aspas, para trabalhar no ensaio. Pode ser que alguém fale, nossa, mas você vai fotografar com isso?
mas é preciso dar essa consciência para a pessoa. Então, se a pessoa falar isso, ou fizer essa cara, ou surgir de alguma forma essa energia, você fala, tá vendo aquela foto linda que você gostou? Lembra dela? Então, ela foi feita com essa câmera também. E aquela foto ela que fulano adorou também, que falou pra você, ela também foi feita com essa câmera, que foi feita com o mesmo equipamento. Às vezes, se você está começando e está super no comecinho, que você não tem uma foto sua, você pode achar fotos de outros fotógrafos que fizeram fotos maravilhosas com o mesmo equipamento que você. Eu tenho certeza que existe isso. E aí você consegue comparar, ou ter até de referência, para mostrar para o seu cliente, não falar que a foto é sua, mas falar que é a foto de outro fotógrafo, mas que foi feita com o mesmo equipamento. Isso, se surgir essa energia. Eu sinto que ainda há esse preconceito, mas ele vem diminuindo muito. Justamente pelo uso do celular, justamente por as pessoas estarem fotografando mais com o celular e fazendo fotos maravilhosas. Isso vem diminuindo um pouquinho. Falando sobre isso de equipamento ainda, né? Acho que foge um pouquinho do assunto, mas eu acho que vale como ferramenta para você se proteger quando vier esses argumentos, né? Quando você vai no restaurante e faz janta lá, uma comida maravilhosa, você não pergunta para o chefe que panela que ele usou. Claro que a panela que ele usou faz diferença. Ele usar uma de inox, ele usar um fogo com indução, um forno com indução, tudo isso vai interferir. Uma panela vai passar calor com mais velocidade, outra não. Uma panela maior vai cozinhar os alimentos de uma maneira, uma panela menor vai cozinhar de outra maneira. Claro que influencia, mas você não se importa com isso. Então, com a fotografia, tem que ser isso parecido, mas o passo tem que partir de você ter essa consciência, de você deixar claro, você mostrar essa segurança para quem você está fotografando, que o equipamento ele é importante, mas ele não é o principal. Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Como você vai entalhar as coisas ali, como você vai usar essa ferramenta, isso é outra coisa. Então, só para fechar, se lembre que é importante casar o equipamento com o tipo de foto que você está fazendo. E se isso não for possível, é achar como você consegue se preparar, como você consegue encaixar uma coisa na outra, se adaptando aos problemas, às dificuldades e às necessidades que você vai ter daquele trabalho usando o equipamento que você tem. Então é pensar antes, se proteger de referências, de ideias, eu sempre vou falar isso de referências, e deixar claro para o seu cliente que o equipamento não é tão importante, que o mais importante é a criação, as suas referências, a sua criatividade, o seu olhar, a construção do seu olhar naquele momento. E você traz essa segurança para ele mostrando fotos, mostrando coisas que você já fez com aquele equipamento, certo? É isso aí.